Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. É um prazer muito grande encontrar cada um de vocês, todas as quatro, para darmos continuidade às reflexões, aos estudos dessa profícua, dessa maravilhosa obra, A Vida do Mundo Espiritual, trazida aos auspícios do mundo, trazido à humanidade, pelas mãos venerandas do Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. É importante que se diga que hoje, para motivo também de muita alegria para nós estamos gravando o 100º vídeo dessa extraordinária obra. Para nós, motivo de muita alegria, de muita felicidade, de verdade. Haroldo Dutra Dias, certa feita, falando sobre a obra maravilhosa de André Luiz, nos diz que nós, humanidade, estamos só na periferia dos conhecimentos extraordinários trazidos por essa maravilhosa obra. Ou seja, são tantas e importantes informações que a gente ainda está tentando acessar pelo nosso próprio estágio evolutivo. A boa parte dessas informações não alcançamos ainda elas todas. E o benfeitor André Luiz, benfeitor Emmanuel, que é exatamente o orientador espiritual, coordenador da obra maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, que prefacia todas as obras de André Luiz, nos diz que André Luiz traz apenas alguns lampejos, algumas poucas informações do mundo espiritual. Ou seja, a vida do mundo espiritual é imensa, com uma quantidade de informações imensas, e muitas dessas informações não são autorizadas ainda a vir para nós. Seja porque traria receio, ao invés de esclarecer, traria medo, seja porque não alcançaríamos mesmo das vidas mais sublimes, não teríamos capacidade de absorver. Ora, se André Luiz nos traz apenas algumas pequenas considerações, alguns apontamentos do mundo espiritual, e se nós, desses apontamentos, alcançamos muito pouco ainda, veja como a gente tem que avançar, como a gente tem muito o que aprender. Mas uma coisa é certa, a gente já tem uma compreensão muito simples. Que é o grande objetivo da obra de André Luiz. É esse compêndio extraordinário de informações advindas do mundo espiritual por determinação do Pai, com a finalidade de despertar os irmãos, nós, a família de Deus, que vive nesse planeta. Despertar. Porque o grande objetivo de Deus, como deseja nossa felicidade, é que possamos avançar, evoluir, sermos felizes, é o desejo de Deus. Toda essa obra tem um grande objetivo, que é o despertar da alma humana, de sorte que, ao assimilar dentro de nossas possibilidades os conhecimentos trazidos por André Luiz, possamos todos nós ter uma reencarnação mais profícua e proveitosa possível. Esse é o grande objetivo. Estamos estudando a obra número 6 dessa obra, desse compêndio, dessa coleção, chamada Libertação. E hoje vamos estudar o capítulo 16, chamado Encantamento Pernicioso. E é interessante também dizer que esta obra Libertação nos traz informações muito interessantes da ambiência dos mundos espirituais infelizes, os chamados mundos das trevas, da região de sombras, de dores e tristezas muitas, né? Nos traz ambiência, informa como se dá esses ambientes, o ambiente do ponto de vista desses locais, como é que é essa ambiência de dor, sofrimento, angústia, do próprio ambiente em si, de treva, de falta de luz, sofrimentos, etc. E mostra também o conturbado relacionamento das criaturas, dos líderes que abusam das criaturas que lá sofrem muito, um ambiente de muita angústia e dor. Então, essa obra traz informações muito interessantes sobre isso. E também é importante entender que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma classificação dos mundos espirituais, que nos diz que os mundos, quando são criados, as primeiras criaturas que aí habitam são chamados os mundos primitivos, ou seja, as primeiras criaturas são profundamente animalizados, não amam, vivem pelo instinto, como são os animais, como os homens das cavernas, por exemplo, é tudo instinto, não há ainda o amor, é bastante atrasado. A segunda etapa do processo evolutivo são os planetas de expiações e provas, o que nós estamos vivenciando hoje. Nesses mundos, como já avançou, como já evoluiu,
conseguiu alcançar conhecimentos profundos na área da tecnologia, etc., etc., mas não avançou em moralidade. Não avançou em moralidade. Nós temos profundo conhecimento, mas não sublimamos esses conhecimentos ainda. É o retrato da Terra que nós estamos vivenciando hoje, né? Por isso é muito fácil consultar qualquer veículo de imprensa cada dia para ver a quantidade de guerras, de injustiça, de ódio, de ressentimento, de desonestidade. É fruto desse mundo que vivenciamos ainda hoje. Muito bem. Também o benfeitor Kardec nos diz, no Livro dos Espíritos, que nós somos mais influenciados pelos espíritos que imaginamos. Muitas das vezes somos direcionados, guiados por eles. E André Luiz vai nos trazer essas informações. Nesta obra de libertação, ele traz informações que comprovam sobejamente as informações trazidas por Kardec. Porque nós vamos ver que nós, encarnados, somos profundamente influenciados pelas criaturas deste mundo das sombras. E por quê? Porque ainda não temos moralidade, ainda temos sentimentos infelizes, ainda somos criaturas com os corações empedernidos de sentimentos infelizes, de ódio, de ressentimento, somos muito apegados à matéria, à preocupação com ter e não com ser. Portanto, é um campo fértil pela sintonia para sermos dominados por essas criaturas infelizes, nossos irmãos da região das trevas, da região das sombras. Né? André Luiz mostra muito bem isso, de várias maneiras. Como, na verdade, guardamos sentimentos infelizes, somos por eles sintonizados, né? E eles utilizam-nos de nós, fazem verdadeiros saques a nossas energias através dos processos de vampirização. Nós somos sugados diuturnamente por essas criaturas que têm sintonia, né? Trazendo graves problemas de saúde. Somos intuídos em muito à prática do mal, do crime, etc., aos vícios que essas criaturas das sombras adoram, do álcool, da droga, do sexo desregrado, para eles sentirem os prazeres desses vícios, não é? Isso tudo é possível exatamente porque nós não renovamos, não levamos em consideração o conselho de Jesus do vigiar e orai, né? Então, nós somos o tempo todo utilizados por essas criaturas, e essas criaturas das sombras só conhecem uma coisa, pelo estágio de ignorância que se encontram, que é o desejo o desejo da dominação, o desejo da violência, os vícios, porque eles não conhecem a luz, não conhecem a felicidade. A única coisa que eles conhecem são os vícios, são os sentimentos infelizes, e o prazer deles é em dominar. Por isso, todos os trabalhadores que habitam esse planeta ainda, que direcionam as suas vidas para a luz, para o bem, para a fraternidade, desenvolver tarefas edificantes no campo do bem, têm como adversários fervorosos as criaturas das sombras. Porque não desejam, se realizamos trabalhos enobrecedores de despertamento espiritual, ou seja, você está se libertando do jugo das sombras, você fica muito mais vacinado, porque não passa a ter sintonia com eles, de se libertar. E eles efetivamente não desejam isso. Portanto, todos os trabalhadores do campo do bem, da luz e da paz têm efetivamente um processo digamos assim, de uma oposição ferrenha das criaturas das sombras. Nós vamos ver isso hoje, no capítulo de hoje, chamado Encantamento Pernicioso. Certo? Então, eu fiz cintura para entender direitinho como funciona. Muito bem. Então, começa assim a Luiz a narrar o capítulo 16. Disse ele, olha, fim da reunião. E de que reunião André Luiz está falando? Daquela reunião na instituição espírita, realizada na casa de seu Silva, que tendo como médio Dona Isaura, a esposa dele, em que fora submetida a irmã Margarida, juntamente com seu esposo, que foram lá porque ela passou um processo brutal, hediondo de obsessão grave, mais de 60 entidades obsessoras, que tinham como objetivo liquidar, levar ela à morte, por determinação de Gregório, aquele espírito das trevas, aquele juiz, aquele homem que fora apresentado lá a André Luiz, a Gúbia, etc., o filho de Dona
de Dona, como é o nome dela, meu Deus do céu, Dona Matilde, não é? E Gregório fora esposo de Margarida numa encarnação passada, algumas encarnações passadas, e desejava a morte dela, porque queria ter no mundo espiritual. Então, 60 instituições, 60 entidades infelizes, algumas dúzias, inclusive de ovoides e criaturas brutalizadas, foram encarregadas de exterminá-la. Então, Margarida foi levada pelo marido, a essa instituição, por intuição de Gúbio, o benfeitor, e onde ela foi submetida a um trabalho de obsessão importante, e onde fora libertada ela, Margarida, do jugo, foram retiradas as dúzias de ovoides que estavam sugando as energias dela o tempo todo, de obsessores como Gaspar, aquele hipnotizador terrível, e tantos outros, e ela foi libertada. E também foi feito um tratamento extraordinário na própria Margarida, colocando energias, fluidos, tanto espirituais como fluidos humanos, visando o fortalecimento dela, de libertação. Então, ela foi libertada. Mas também, como todos são filhos de Deus, todos os ovoides que foram ali retirados foram socorridos espiritualmente falando, foram levados aos hospitais espirituais. E o próprio Gaspar, que era uma espécie de autômato, que ele era um instrumento das criaturas das trevas, do próprio Gregório, porque, na verdade, ele via com um processo de hipnose, né? Ele estava ali o tempo todo utilizando, ele via nesse processo, também foi socorrido. Foi incorporada a Dona Isaura, a médium, que foi o instrumento, ela era a médium oficial dessa casa, essa instituição, fazia um trabalho de iluminação muito importante no campo do bem, né? Então, todo esse trabalho foi realizado, um trabalho de mais de 2 horas, porque só o trabalho com Gaspar foi quase 1 hora de doutrinação de seu Silvio, doutrinador, com ele incorporado em Dona Isaura, para a libertação dele, um espírito ainda profundamente atrasado. Então, vai ter um grande e extraordinário trabalho nessa reunião, né? Estou só lembrando como aconteceu. Então, disse André Luiz, fim da reunião, reparei que a médium Dona Isaura, que era médium dessa instituição, a esposa, seu Silva, apresentava sensível transfiguração, ou seja, ela apresentou, no final do trabalho, uma modificação perispirídica importante, uma transfiguração, uma modificação da configuração do seu perispírito, isso que eu quero dizer. Então, onde explica ele. Enquanto perderou os trabalhos, ou seja, as 2 horas de trabalho mediúnico, intenso, o trabalho de doutrinação de Gaspar, o trabalho de aplicação de fluidos, tanto em Gaspar como na própria Margarida, que se libertou da injunção das criaturas, dos ovoides, etc., que estavam perturbando-a. Foi feito todo um trabalho longo. Então, e quando durou os trabalhos, mostrava ela, Dona Isaura médium, radiações brilhantes no redor do cérebro. Lembrando aquela informação trazida por André Luiz, da ideia do cérebro triuno, né, que no terceiro andar, ou nos lobos frontais, onde se recebe as energias sublimes dos benfeitores espirituais. É por lá, que através da glândula pineal, é todo o processo das incorporações espirituais. A glândula pineal é uma espécie de coordenadora da mente em todo o corpo. Então, durante todo o trabalho, ela recebia as energias provenientes das entidades espirituais que dirigiam aquele trabalho espiritual que estava acontecendo. Nós vimos, por exemplo, que quase o triplo de entidades espirituais coordenadas por Sidônio no plano espiritual, quase o triplo de trabalhadores encarnados, é uma equipe imensa. A equipe espiritual que trabalha na instituição espiritual é muito grande, né? Quase o triplo de encarnados, mas foi todo um exaustivo trabalho naquela noite. E ela, médium, recebe todas essas energias sublimes, todas as informações que antes, e a doutrina espírita André Luiz coloca muito bem, antes da incorporação espiritual, foi todo um trabalho de preparação da equipe espiritual, visando o desenrolar do trabalho, que ele seja exitoso. Então, Dona Isaura, durante 2 horas, operou, incorporou, verificou todo o trabalho de assistência, a médium que chegou, a Margarida doente, todas as entidades foram retiradas. Ele está dizendo. Então, enquanto aconteceu sobre a do trabalho, ela estava muito bem, recebendo as energias brilhantes do cérebro.
oferecendo simpático ambiente pessoal. Ela estava toda equilibrada e harmonizada. Mas, entretanto, encerrada a tarefa, o trabalho mediúnico da noite, concluído o trabalho, a sessão da noite, cerca de 2 horas, encerrada, que foi a sessão, cercou-se ela, a médio, Dona Isaura, a esposa de seu Silva, que é o dono da casa dela, Dona Isaura de seu Silva, e seu Silva, inclusive, era o doutrinador, né? Cessada a sessão, cercou-se ela, Dona Isaura Médio, de emissões de substância fluídica cinzento escura. Ou seja, ela que recebia as emanações luminosas provenientes dos benfeitores espirituais, coordenado por Sidônio, que era o diretor espiritual da instituição, desenvolveu todo aquele trabalho mediúnico, né? Encerrada aqui, ela começou a receber energias fluídicas cinzento escura, ou seja, ela, de repente, começou a receber energias de entidades brutalizadas, de entidades infelizes, de entidades das sombras, porque fluido cinzento escuro é, certamente, proveniente de entidades infelizes. Ela passou a sintonizar, não obstante terminar um trabalho fantástico na mediunidade, recebendo assistência espiritual e vendo tudo acontecer, uma assistência extraordinária, um trabalho belíssimo de libertação, e ela acompanhou tudo. Ela era médium, incorporou, inclusive, o Gaspar e tal. Mas, quando terminou, ela começou a receber esses fluidos cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado, disse André Luiz, em torno dela, alguma lâmpada invisível, ou seja, a assistência extraordinária da equipe de Sidônio, também do próprio Gube, de todos aqueles benfeitores espirituais que ajudaram, que coordenaram aquela tarefa gigantesca da noite, de grande importância no campo da autoiluminação. Mas terminou, ela, de repente, sintonizou com essas entidades da sombra. Diz André Luiz, impressionado, dirigi-me a Sidônio. Sidônio era o diretor espiritual da instituição, aquele que coordenava toda a tarefa mediúnica da instituição. Quando entrou a indagação e perguntou a Sidônio, mas o que está acontecendo? Sidônio disse, a pobrezinha da médium, Dona Isaura, encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou, veja que coisa impressionante, inadvertidamente, pelos fios negros do ciúme. Ou seja, é impressionante, ou seja, Dona Isaura, uma médium experiente, a médium de uma instituição bastante duradoura, que tem um trabalho profícuo, duradouro no campo do Evangelho, conhecedora do Evangelho, conhecedora que vivenciava a prática mediúnica, todo dia os trabalhos de doutrinação eram feitos através dela e o Evangelho, de muito tempo. Mesmo assim, não praticava o conselho de Jesus do vigiar e orai, e baixou sua faixa vibratória, porque nós sabemos, Jesus nos convidava ao vigiar e orar, porque na hora que a gente sentia alguma interferência espiritual, alguma tristeza, alguma angústia, influência espiritual, nós devemos fazer o quê? Entrar em prece imediatamente. Na hora que a gente entra em prece, nós elevamos a nossa faixa vibracional. E aumentando nossa faixa vibracional, a gente passa a sintonizar com as entidades da luz, do bem. Se a gente baixa a nossa faixa vibracional, o que vai acontecer? Nós vamos sintonizar com as entidades daqui de baixo, as entidades da sombra. Então, sempre que sentimos algum sentimento que não é meu, que não é nosso, a gente tem que lançar a mão desse instrumento. E Dona Isaura conhecia profundamente isso, porque ela vivenciava todo dia isso no trabalho da casa. Ela era uma médium, conhecia o sentir, as histórias tristes das entidades obsessoras, dos obsidiados, conhecia o Evangelho. Ela era o instrumento, não dá para dizer que não conhecia essas informações. Mesmo assim, o ciúme é uma grande porta para o processo obsessivo. Essa é a grande verdade. O ciúme é um sentimento infeliz, que é uma grande porta. Você abre o sentimento de desarmonia, de apego desmesurado, e aí sim você cria a ambiência para ser um instrumento, um caminho para as entidades infelizes se utilizarem de você. Processo obsessivo. Diz então André Luiz, enquanto se acha sob nossa... Não, diz Sidônio, o guia espiritual. Enquanto ela, a Dona Isaura, se acha sob nossa influência direta, normalmente nos trabalhos espirituais, de ordem coletiva, ou seja, na hora que o trabalho está realizando, com a interferência dos benfeitores espirituais, em que age como válvula captadora do quê? Das energias provenientes da equipe espiritual, preparando-a para ser a medianeira, para incorporar as entidades espirituais, e é aplicado, já vimos isso lá no Obreiro da Vida Eterna, todo um trabalho de preparação, aplicado fluidos extraordinários, importantes na glândula pineal, em todo o corpo, preparando-a. E ela tem contato direto, ela sente, as médios que têm evidência,
sente, verifica, vê, conversa com os benfeitores, etc. Então, é assim, enquanto ela está sob influência coletiva da gente, em que age como captadora, de forma gerais, dos assistentes espirituais, que são muitos, nós já vimos isso, desfruta bom ânimo e alegria. A alegria de receber as energias benfazejas. Todos nós não recebemos bem no ambiente onde o bem é praticado, onde a paz, o amor e a fraternidade. E ela sentia, porque era aplicado sobre ela as energias. E ela, inclusive, tinha contato visual, porque era médium, conhecimento com os benfeitores, de há muitos anos. Não era alguém incipiente que estava realizando pela primeira vez uma manifestação espiritual. Não. Né? Porque aí esse dono diz, porque ela é o médium. E o médium que é uma fonte que abre as perspectivas através de sua opinião, para recepcionar as energias e as entidades que incorporam através dela. Há uma passividade, mas ela recebe também. Recebe o quê? Recebe as energias provenientes dos benfeitores espirituais e recebe também as entidades infelizes que, através dela, se utilizam do animismo dela, das energias provenientes do corpo dela, para beneficiá-los. Né? Quando, em função entre os dois mundos, que é uma medianeira, o intermédio entre os dois mundos, os dois planos, terminada, contudo, essa tarefa de luz, de amor, de autonomização, Dona Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Ou seja, ela perde sintonia com as entidades do bem, não obstante todo esse cabedal de experiência vivenciada e do conhecimento teórico que tem sobre o Evangelho, né? Perde sintonia. Por quê? Porque ela, de repente, deixou empreender, enraizar no seu coração o ciúme, que é esse sentimento infeliz, que é a porta para as entidades das sombras. É a porta para as entidades infelizes perturbá-la no processo de obsessão. Não há, porém, algum recurso de socorrer? Perguntou André Luiz, curioso. Disse, sem dúvida nenhuma, disse Sidônio, que é o orientador, que é o mentor dela e da casa, instituição, da pequena instituição. Ele é o mentor, orientador de toda aquela instituição, daquela casa espiritual. Ele que orienta toda a parte espiritual, de desobsessão, etc., passa por ele. Ele é o orientador, o coordenador espiritual daquela instituição. Né? E por que não abandonamos? Aí ele disse, Sidônio dizendo, e por que não a abandonamos, Dona Isaura, a médium? Aí eu não sucumbi. Ela vem sofrendo esse processo de obsessão já faz um tempo. Mas porque a gente está assistindo o tempo todo, ela não sucumbiu ainda. Ela está sendo assistida com muito amor, etc., etc. Por isso ela não caiu ainda, né? Disse ele. Aí disse Sidônio, é imprescindível, né? É imprescindível, todavia, num processo de semelhante natureza, como esse de obsessão, agir com cautela. Não pode ser com violência, não pode intervir diretamente dentro de si, com cautela, sem humilhá-la, sem sentir forçada e sem feri-la. Porque isso é um processo de educação espiritual. Ninguém educa violentando. Não, não é. A gente tem que criar as condições para que o processo seja uma conquista espiritual de cada um de nós, diz ele. Aí disse ele, quando defendemos um broto, esse ele fazendo aqui uma figura de linguagem interessante para a gente entender. Quando defendemos um broto tenro, ou seja, se planta alguma frutinha, quando ela começa a brotar, aquele brotinho está nascendo da planta, do qual é justo aguardar a preciosa colheita no porvir, ou seja, você planta, você põe a semente eclode e surge aquele brotinho bacana, você tem que cuidar, você tem que colocar água, você tem que colocar adubo, você tem que arrancar as ervas daninhas que estão ao redor, para poder no futuro colher. Se você não cuidar, aquela árvore vai morrer, por falta de adubo, falta de água, falta de cuidado. Eles com média do mesmo jeito. É necessário combater os vermes invasores do broto, como também se atingir. Porque se eu vou lá e corto o broto, não resolve nada. Você tem que ir lá limpar a árvorezinha que está nascendo, botar adubo, etc. Se tem alguma formiga, algum verme, você vai e mata, e cuida para proteger. Mas se você simplesmente cortar o broto, não adianta. Crestar, queimar o grelo, que é o broto de hoje, que está nascendo, ou seja, a médio que está surgindo, que está se fortalecendo, de hoje é perder a colheita de amanhã. O que é que ele está dizendo? Nós devemos cuidar da médio, com muito amor, com muito carinho, sem violentá-la. Buscar educá-la, buscar fortalecê-la espiritualmente, que ela possa se sentir fortalecida, tirando, inclusive, os aprendizados da sua dor, dos seus erros, que a vida é assim. Ninguém aprende a levantar sem cair. O cair faz parte do processo. A gente aprende com a dor ensina a gemer, no dia do ditado popular. Muito bem. Nossa irmã, disse o benfeitor,
é valorosa cooperadora. Ou seja, ela tem um potencial extraordinário. Ela tem um potencial e fez desenvolver um trabalho extraordinário na qualidade média, como é que foi realizado agora com Margarida, com Gaspar, com os ovoides. Ela foi o instrumento, né? É uma valorosa cooperadora. Revela qualidades apreciáveis e dignas, e ela tem todo um potencial. Porém, não perdeu ainda, porque ela também faz no fase de processo de evolução, no processo de conhecimento, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. Dizer, nós achamos equivocadamente que o nosso companheiro, nossa companheira, é nossa propriedade. Isso é um erro. Não, nós somos parceiros. Nós somos todos membros da família universal vivendo experiências, né? Na família consanguínea, nós estamos aqui, ninguém é dono de ninguém, não. Nós partilhamos experiência. E ela, com esse exclusivismo, achando que o marido era propriedade dela, esse apego excessivo, é ruim. É a brecha que dá do ciúme, e o ciúme é a brecha de grandes males, né? Através dessa brecha, disse ele, que a induz do ciúme, que a induz a violentas vibrações de cólera. A cólera é aquele sentimento infeliz, desmedido, desequilibrado, que é a brecha para baixa vibração. Na hora que eu me cólera, que eu perco o equilíbrio, que eu perco o sentimento, eu baixo minha faixa vibracional. E se eu baixo minha faixa vibracional, eu vou sintonizar com quem? Com quem tem essa faixa? Com as entidades do mal, das sombras, etc. Por isso Jesus falava do vigiar e orar, né? Então, perde ela, Dona Isaura, excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Por que de servir e elevar-se? Que se ela amadurecer, se ela colocar cada vez mais serviço da luz, por fazer o bem, ela absorve muito bem. O bem que a gente faz, o mal beneficiário somos nós. Se eu sou o portador do bem, se eu aplico um passe, o bem passa por mim até chegar àquela criatura beneficiária do passe. Quem faz o bem é o maior beneficiário. Todo bem feito, o primeiro beneficiário é quem pratica o bem. Isso é importante. Hoje, disse Sidônio, ela, Dona Isaura, viveu um dos seus dias mais infelizes. Por quê? Porque entregou-se totalmente a esse gênero de flagelação. Flagelação significa tortura interior. Ela ficou torturada pelo ciúme. Flagelação, ela se permitiu abrir essa brecha para que as entidades das sombras utilizassem essa brecha para perturbá-la, para desequilibrá-la, para desarmonizá-la, né? Aí ele disse, reclamamos concurso ativo nesta noite. Ou seja, o que é que reclamamos concurso ativo? Ou seja, ela é uma trabalhadora do bem e se ela caiu nessa situação difícil, cabe a gente nessa noite ajudá-la. E nós vamos ajudá-la fazendo isso. Porque jamais deixamos de socorrer qualquer filho dele, muito menos os trabalhadores do bem. Essa é que precisa de ajuda. Todos precisam. Mas, nas circunstâncias, ela, como uma trabalhadora valorosa e importante, vamos socorrê-la. E disse ele, porque cada servo acordado para o bem, era o caso dela, que trabalha no campo do bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores, que é o caso dela, foi atingida pelo ciúme, caiu nas malhas da flagelação de tortura interior, né? Durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as formas que a povoam. O que quer dizer com isso, gente? Se ela, na verdade, sintonizou as entidades das sombras pela via tortuosa e desarmonizada do ciúme, automaticamente ela se ligou a eles, criou uma ligação, ela alimentou essa ligação e certamente essa ligação posta, ela vai buscar encontrá-los, porque há uma ligação, há uma sintonia. E, por outro lado, as entidades do bem, ou seja, Sidônio e a equipe, vai buscar defendê-la, ajudá-la, orientá-la, isso que está dizendo, certo? Estampou a fisionomia significativa expressão e acrescentou, Sidônio, enquanto a criatura é vulgar, disse ele, se a criatura é vulgar, se ela não se iluminou, se deixa as brechas para que as sombras alcance e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. Então, assim, qualquer criatura vulgar, nós, qualquer um de nós, que não estamos preocupados com o bem, não temos compromisso com o amor, com a paternidade, com a atividade no campo do bem, as entidades das sombras não se preocupam com a gente, não. De jeito nenhum. No entanto, disse ele, logo que demonstre propósito de sublimação, e era o caso dela,
Ela era uma médium que fazia um trabalho de autoiluminação importante, que dava suporte a uma instituição que fazia o bem imenso, uma instituição espírita que trabalhava no campo da desobsessão, levava consolação, levava amor, fraternidade, etc, etc. Né? Então, logo que demonstre propósito de sublimação, e era o caso dela, aparece-lhe o tom, apura-se-lhe o tom vibratório. Você começa o tom vibratório do seu perispírito a modificar-se, a aparecer luz. E aí, quando isso acontece, passa a ser notada qualquer pessoa pelas características de elevação da sua modificação. É fácil verificar no campo perispiritual, na sua aura, a luz sublimando de transformação, né? Cara de elevação, e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Vocês são os inimigos da luz. Lembra que nós falamos aqui há pouco que nós somos mais influenciados pelas inteligências, pelos espíritos que imaginamos, diz Kardec, e somos planeta de expiações e provas, que somos, por sintonia, somos alvejados dioturnamente pelas entidades das sombras, que não desejam o progresso. Todas as criaturas que direcionam a sua vida para o caminho do bem é enxergado pelas criaturas das trevas como adversário. E eles buscam de todas as maneiras desacreditar, perseguir, porque se essa criatura ela esclarece, ajuda e auxilia alguém, esse alguém auxiliado busca se renovar. Buscar se renovar significa fortalecer-se espiritualmente, se libertar da influência das sombras, não ter influência com as sombras. E eles não desejam que ninguém se liberte. Eles desejam dominar. Essa é a grande questão, eles desejam dominar. Então, eles não desejam que ninguém se ilumine. Então, qualquer trabalhador no campo do bem, não só espírita, qualquer religião, mesmo sem religião que trabalhe no campo do bem, passa a ser um adversário das sombras. As sombras começam a focar nele, visando buscar seus calcanhares de Aquiles, suas falhas, para obsidiá-los, no caso dela, o ciúme. Esse foi o campo, essa foi a porta. Mas todos nós temos nossas falhas, dos nossos erros, daquela história do andar, do edifício de 3 andares, no nosso porão, no nosso andar de baixo, estão lá guardadas nossas falhas. E as entidades das sombras conhecem, então vai buscar exatamente ali, onde estão nossas falhas, para ele nos atacar. Está nos dizendo isso. Convenci-me de que o caso de André Luiz assumiria grande importância para os meus estudos particulares e também para subsidiar este livro que está colhendo informações, quanto a Gúbio, para escrever, né? E compreendendo que Margarida, a senhora, a que fora filha no passado de Gúbio, já recebera grandes vantagens, ou seja, ela se libertou dos processos obsessivos, né? Pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidônio. Sidônio, vai dizer, é o diretor espiritual daquela instituição, daquela casa, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária, a senhora, que está sofrendo um processo obsessivo grave, dona Isaura, né? E os que se lhes prendiam as teias escuras dos sentimentos, os obsessores. Ele pediu a permissão a Gúbio, que é o instrutor, que é o orientador espiritual, que está sob coordenação dele, e tinha pedido a Sidônia, Sidônia, eu tenho o maior interesse e compreender como se dá esse processo. Eu quero estudar, estou escrevendo um livro sobre esse assunto, etc, etc. Né? Gúbio concordou plenamente. Aguardem-me o regresso no dia seguinte. E também é importante a gente ter uma compreensão. Lembra que no capítulo passado foi dito, olha, com a libertação de Margarida, nós vamos ser descobertos pela equipe de Gregório e as entidades das sombras vêm atacar de forma brutal a casa de Dona Margarida, visando resgatá-la de novo. Isso é certo. É tanto que, quando terminou o resgate, Gúbio pediu a Sidônio que ele designou, salvo engano, uma dúzia de espíritos para ficar de guarda na casa de Margarida, porque, com certeza, as turmas das trevas, a turma de Gregório, viriam assaltar, viriam buscar, viriam se vingar de Saldanha, daquela turma toda, de Saldanha de Leôncio, que tinham, digamos assim, tinham se transformado, que eram os coordenadores do trabalho de obsessão de Margarida, que tinham se convertido pela assistência maravilhosa e amorosa de Gúbio, né? É isso que está dizendo. Muito bem. Nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente. Que nosso grupo? Gúbio e o grupo dele, Saldanha também estava lá convertido, Leôncio, levando ela para casa, junto com o esposo dela para a casa dela, de Margarida, certo?
a doente esposa, infinitamente satisfeitos e felizes com o resultado dela ter se libertado do processo obsessivo. E coloquei-me, André Luiz, ao lado de Sidônio, o diretor espiritual daquela instituição, daquela casa espírita. É interessante a conversação. Ele começou a dialogar com o Sidônio, explicações sobre o caso, pode dizer, com a finalidade de obter informações para ele, com certeza para o livro que estava escrevendo, traz essas informações para nós, visando esclarecer-nos que o grande papel desta obra é o despertar da alma humana. Ele explicou-me, a certa altura da palestra, disse ele, este domicílio, que domicílio? A casa de Dona Isaura, né? Onde a casa, de seu Silva, onde funcionava a casa espírita. Esse domicílio está sob a guarda do nosso processo de vigilância. Por quê? André Luiz nos coloca isso com muita tranquilidade. Todas as instituições, locais, onde as pessoas têm o hábito do evangelho no lar, ou de qualquer culto religioso, passa a ser uma fortaleza contra as sombras, disse ele. Por quê? Porque naquele dia e horário em que acontece as reuniões, onde se debate, discute o evangelho, feita assistência em nome de Deus, cria sua ambiência. Cria sua ambiência e ali se transforma numa espécie de um laboratório, uma espécie de laboratório, não, uma espécie de um ambulatório, de um pronto-socorro do mundo espiritual, que são levadas às instituições sofredoras para aquele local serão tratadas. Portanto, aquela casa, que é uma instituição espírita, não trabalhada, ali é uma vigilância o tempo todo. As sombras não se aproximam. Quer dizer, na casa, essas entidades não entram. Aí, dizendo, entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui. A casa de seu Silva, de Dona Isaura. Não, de jeito nenhum, né? Não tem acesso até aqui. Mas nossa amiga, ou seja, Dona Isaura, sintonizada com a criatura das sombras, mas nossa amiga transtornada pelo ciúme, obsidiada por eles, ela vai, ela mesma, ao encalço, ao encontro dos maus conselheiros. Ou seja, ela está como hipnotizada, e o processo de obsessão é exatamente isso, né? Ela está como hipnotizada, não obstante todo o conhecimento, toda a vivência e experiência, o ciúme é essa porta que criou as condições para o processo obsessivo dela. Então, olha, ele não vem aqui na casa, porque a casa tem vigilância, mas ela vai até onde estão. Foi impressionante, né? Esperamos que ela abandone o veículo da carne, sem que ela se desdobre, sob a ação do sono, e verás de perto o que vai acontecer, disse ele. Depois de 2 horas, vimos que o senhor Silva, o dono da casa, o diretor do centro espírita, que nos acenava da porta próxima, já desligado, ou seja, já tinha se desdobrado do corpo físico. Sidônio levantou-se, convocou um dos auxiliares trabalhadores, dos vigilantes da equipe dele, Sidônio, da casa, recomendou-lhe acompanhasse quem? Seu Silva, dono da casa, em proveitosa excursão de estudo. E aí também outra informação muito importante que André Luiz nos traz, que mostra que o momento do sono é um dos momentos principais do processo evolutivo de cada um de nós. E a importância da prece, porque se a gente faz a prece ao dormir, a gente equilibra-se, harmoniza-se, e harmonizando por sintonia, seremos levados pelas equipes espirituais, dos amigos espirituais, para excursões de adestramento, de aprendizado, de socorro ao próximo, etc. Como agora o irmão Silvio está acontecendo. Se você dorme desequilibrado, não faz a prece, dorme com um sentimento cheio de ódio e ressentimento, é o caso de Dona Isaura, que está com um sentimento infeliz, está com um sentimento de ciúme e não fez a prece adequada, criou sintonia com as entidades infelizes, por isso criou as condições para ela ir de encontro a eles. Né? Então, o senhor Silva foi participar dessa discussão de estudo. Então, o senhor Silva disse junto a nós, ele, Silva, desdobrado, chegou e disse à equipe, desejava tanto que Isaura, minha esposa, fosse comigo, fiz tanto apelo a ela, mas, infelizmente, ela não atendeu, disse ele, porque ela estava desequilibrada, desarmonizada. Então, disse Dona, deixa, né? Disse ele. Naturalmente que hoje não se acha preparada para atender às lições, porque ela está perturbada, ela está desequilibrada, não teria condições de como ir, acompanhando ele, porque está desequilibrado, não tem sintonia com o ambiente que vai. Ela não teria sintonia com o ambiente que iria, não teria nenhum proveito, nem poderia, não teria permissão até dela ir, desequilibrada como estava. Né? Muito bem. Então, o interlocutor mostrou profunda tristeza, não sei se é o Silvio, dono da casa, no semblante, gostaria de ter a companhia da esposa, porém não vacilou, foi fazer a excursão que tem que ser feita, porque ele também sabia, tinha certeza que ela seria assistida. Seguiu sem delongas, o cooperador, que como lhe era apresentado. Muito bem. Mas alguns minutos, Dona Isaura, fora do corpo, se desdobrada, surgiu-nos à vista. Ou seja, o marido saiu, foi para uma discussão de adestramento, e ela surgiu, consultou com as entidades,
revelando pelo espírito intensamente obscuro, sob a influência imensa, sob o domínio das criaturas infelizes, hipnotizadas por eles. Passou rente a nós, quem? André Luiz e Sidônio, sem prestar na mínima atenção, mostrados encarcerada em absolvente ideia fixa. Qual é a ideia fixa? A ideia fixa de quem está sendo hipnotizado. Ela, pelo ciúme, estava sendo ligada diretamente a eles, iria. A ideia fixa é procurá-los por sintonia, né? Esse é o processo de obsessão, sem dúvida nenhuma. A ideia fixa é obsessão, né? Sidônio, que estava com André Luiz, o guia espiritual da instituição e dela também, endereçou a ela algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo Sidônio tocar com sua destra mão direita luminosa, mas a médio, Dona Isaura, precipitou-se em desabar da carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituía, naquele instante, aflitiva tortura. Veja que desequilíbrio imenso. Sidônio é o guia espiritual dela, que trabalha com ela há tanto tempo, que juntos têm tarefas magníficas no campo da desobsessão. Ela conhece profundamente o que é obsessão, porque ela foi instrumento há muito tempo do processo de obsessão. Ela vivenciou, conhece o Evangelho, conhece a angústia dos obsidiados, conhece a angústia dos obsessores, tudo. Mesmo assim, sentindo a presença deles, ela, porque estava, sem dúvida nenhuma, obsidiada e hipnotizada pelas entidades, preferiu seguir em frente. Encontrava-se incapaz de assimilar-nos a presença. Entretanto, percebia instintivamente as vibrações mentais do mentor que estava ali do lado. Ela sentiu a presença de Sidônio. Mesmo assim, preferiu ir buscar as entidades das sombras. E demonstrando temer, olha só, temer o contato espiritual, temer o contato com o seu próprio benfeitor, com aquele que lhe ajuda, com o benfeitor, com o seu guia espiritual. Veja, esse é o resultado do processo terrível das obsessões, né? Dessa hipnose, é evidente. Então, Sidônio explicou-me que poderia constrangê-la, podia até segurá-la, a ouvir, ele podia até fazer isso, tinha instrumentos para, obrigando a submeter-se, sem reservas, podia pegá-la à força, se necessário fosse, se desejasse, a nossa influência. No entanto, eles não é aconselhável essa semelhante atitude de nosso lado, implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Ou seja, as quedas também são importantes. Ninguém aprende a levantar sem cair. Poxa, tem que deixar a pessoa seguir seu curso, porque a educação não se impõe. Não. O caminho não é esse. Nós temos que orientá-la, apoiá-la. Ela precisa despertar para compreender isso, né? Quando ela é médio, conhece tudo isso. Isaura, no fundo, disse, ela era senhora do próprio destino, ela tem um livre-arbítrio dela, e, na experiência íntima de cada um, dispunha o direito de errar. Ela tinha um livre-arbítrio para isso. Por quê? A dor ensina a gemer? Às vezes, sim, a gente aprende muito com os erros. Não é? Aprende, isso é um fato. E esse dito popular é verdadeiro. Para melhor aprender, disse ele, de errar para aprender. As dores colhidas do seu erro será importante no seu processo de aprendizado. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade dela é deixar ela cometer seus erros e sentir as dores decorrentes de seus erros. Ali estava, disse ele, a fim de ajudá-la, ele, Sidônio, quando possível, na preservação das forças físicas dela, mas não para algemá-la, apreendê-la, aprisioná-la a atitudes com as quais ainda não pudesse concordar espontaneamente. Ela não tinha despertado ainda para a grandeza da sublimação. Ela tinha valores, ela tinha potencialidade, tinha tudo, mas ainda estava incompleta, ela ainda era influenciável para as criaturas, né? Se ele não pode fazer isso nem em nome do bem, que não reclama escravos. Não, o bem não reclama escravos, não. Em sua ação. O bem não escraviza ninguém, não obriga ninguém a nada. Nunca Jesus obrigou ninguém a nada, nem ouvi-lo. Não. Quem estava, dizia ele, que tem os olhos para ver e o ouvido para ouvir. Quem está em condições de ouvir? Porque tem muitas pessoas que, diante de Jesus, do seu magnetismo extraordinário, caíam em prantos, pela emoção, pelo sentimento, da energia do proveniente do magnetismo do mestre. Mas outros ouviam, entraram para ouvir, saíram por outro, não nem aí, né? Então, o Cis do Bem não reclama escravo, e sim, servidores livres, contentes e otimistas. Porque a felicidade, gente, é uma conquista do espírito, não é?
Felicidade não se compra em farmácia, nem por metro, nem por quilo, nem supermercado. Não. É uma conquista do espírito. E essa conquista só vem diante de um processo de dor, de angústia. É aquela história, né, que a gente precisa entender. Né? A semente para eclodir da terra, ela sofre. É um processo. Né? A vida é um processo evolutivo também é assim. Para a gente compreender o bem, primeiro precisa para sentir as dores do mal, passar as angústias, da doença, da perda, etc, etc, etc. Muito bem. Com grande surpresa para mim, disse André Luiz, o prestimoso guardião, Sidônio, continuou explicando que aquela senhora, efetivamente, detinha extensas possibilidades do serviço aos semelhantes. Ela tinha um potencial extraordinário. Ela tinha um potencial. E por ter potencial e já se estar dispondo, é que ela era perseguida. É aquela história. Todos aqueles que trabalham no campo da luz, as sombras tentam, os agentes das sombras, os agentes das trevas, buscam obstacular e aniquilar essas tarefas. Caso quisesse, disse ele perdê-las, essas possibilidades que ela tinha, né, temporariamente, outro recurso ele não nos cabia senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alto. O que quer dizer com isso? Que ninguém violenta ninguém, nem para fazer o bem. Ponto. Por outro lado, é colocado isso na literatura espírita, em várias obras, André Luiz coloca isso, etc, etc. Manuel Flamengo de Miranda também coloca, nosso amado Emmanuel também coloca, que a mediunidade é uma tarefa das mais difíceis. Das mais difíceis. Quem leu e relembra do livro Mensageiros, lá na palestra de Telésforo, deve lembrar muito bem. Ele faz uma palestra para vários médiuns que falharam, que faliram nas suas missões. Né? A mediunidade de provas é muito difícil. Por quê? A mediunidade de provas, quem tem a mediunidade de provas, ele não conquistou essa mediunidade, ele não alcançou ainda a grandeza espiritual deles. E é dado uma espécie de empréstimo. São pessoas endividadas que recebem a mediunidade de prova para colocar essa mediunidade a serviço do bem, porque trabalhando a serviço do bem, e em especial que ele se prejudicou no passado, ele, além de ajudar essas criaturas, se o bem passou por ele, ele também evolui, ele também progride. Entretanto, se nós temos nosso passado delituoso, nós temos graves erros do passado, as entidades que não desejam que a gente avance no caminho da luz sabem nossos calcanhares de Aquiles, sabem nossos defeitos e atuam exatamente ali. No caso da Anisaura, no caso do ciúme. Isso é que é interessante, né? Muito bem. Continua aqui ele. Sabia a sociedade que o marido dela, seu Silva, não lhe era propriedade exclusiva, ela não era dono dele. Ela precisa entender isso, que ela não era dona dele, não. Que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes do evangelho ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes, que todo dia acompanhava lá na sessão de obsessão, etc., então se projetassem nos despenhadeiros fundo da estrada. Ou seja, Dona Isaura não era uma desconhecida dos ensinos de Jesus, nem teóricos, que ela todo dia ouvia o evangelho, que toda a instituição espírita se estuda o evangelho, a prece, tudo é estudado, etc. E foi visto lá na sessão do capítulo passado, o trabalho evangélico era o tempo todo discutido, era apresentado, etc. Então, ela conhecia. Mas conhecia a prática também, gente. Todo dia havia a angústia, as dores das criaturas obsidiadas, dos obsessores, que ela era a porta. Ela é a médium. Quantos infortúnios o viu, quantas entidades sofredoras que ela socorreu. Até nós socorrer agora os ovoides. Até nós socorrer Gaspar. Então, ela não se conhecia. Né? Por isso, a gente tem que deixar o livre-arbítrio, disse ele. Entretanto, disse ele, entretanto, se os seus desígnios, seus desejos, se demonstrassem na linha contrária do roteiro, que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou do desespero, a fim de que o tempo, que é o grande professor, lhe ensinasse o reajustamento próprio. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Ou seja, quando ele fala aqui que o roteiro que o plano superior tem se traçado, nós vimos isso lá no Mensageiro, gente.
todos nós, antes de encarnar, é um trabalho exaustivo do plano espiritual, do nosso tutor espiritual, dos nossos amigos espirituais, que preparam um mapa reencarnatório detalhado, com quem a gente vai ter que contar, com quem a gente vai ter que se encontrar, aqueles que prejudicamos, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que amamos, que vêm nos ajudar na tarefa. Há um processo de preparação imenso, há um processo de aproximação com os futuros reencarnantes, antes da reencarnação, todo um trabalho exaustivo. Que físico a gente vai trazer, que problema físico a gente vai ter. Está tudo no mapa reencarnatório. Há todo um roteiro estabelecido pelos amigos espirituais, que não só é roteiro, não. Aquele roteiro é estabelecido e todo dia os amigos espirituais nos vêm nos ajudar, nos mostrar o caminho. Então, bom, o trabalho foi estabelecido. E ela sabe que o caminho dela é o caminho da autoiluminação, na mediunidade, um compromisso imenso. Mas se ela, na verdade, deseja pegar outro caminho, vai ter que um dia o tempo, vai aprender, sofrendo, apanhando, disse ele. Depois de paciência e ilustrações, Sidônio disse, concluiu, disse ele, melancólico. Educação, meu amigo André Luiz, não se vê por imposição. Não, é um processo, é uma conquista. Né? Ninguém impõe. Jesus nunca impõe nada a ninguém. Né? Cada espírito, disse ele, deverá em si, a cada um, a responsabilidade é nossa mesmo. Ou a ascensão sublime, através das ações no campo do bem, do amor, da fraternidade, da benevolência, do gesto do perdão, que nos ensina o Evangelho, ou a queda, a derrocata deplorável. Nós somos responsáveis por isso, não podemos culpar ninguém, não. É a nossa vigilância ou a nossa vigilância que nos levará à ascensão ou à queda. Né? A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva. Ela saiu desdobrada e seguindo, né? Campo afora, a fugir do seu domicílio, se afastando da casa, para a via pública. Apressou o passo até encontrar uma velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe deparavam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes, olha a observação, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual, ou seja, eles eram agentes das trevas, essa é a grande verdade, de que se convertera em devotada servidora, ou seja, ela tinha sintonia com eles. Mas o mais impressionante, no meu entender, é isso. Porque ela, que conhecia o Evangelho, ela, que era uma médium, que estava cansada de ver espíritos iluminados, porque tinha o tempo todo contato com os benfeitores, com o amigo espiritual dela, com Sidônio e a equipe dele. Conhecia a luz que promana e a energia extraordinária que promana dos espíritos iluminados. Mas também os espíritos infelizes, os obsessores, obsidiados, que emite energia deletéria, aspectos terríveis, energia desarmoniosa, a própria energia do perispírito mais apagado, mais obscuro, ela conhecia. Como é que ela estava ali diante de dois malfeitores espirituais? Ela estava tão hipnotizada que não conseguia enxergar isso. Impressionante, né? Como a obsessão é grave, né? É evidente que a esperavam os dois malfeitores com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento, de envenenar seu pensamento, de utilizar a brecha do ciúme. Abeiraram-se dela, amistosos e macios, com todo jeito, né? Sem se aperceber da nossa presença. Por que não aperceber da presença de André Luiz e Sidônio? Porque a faixa vibracional é diferente. Eles não se apercebiam, né? Com que então, Dona Isaura, disse um deles, um dos embusteiros, com que então, Dona Isaura, apresentando na voz mentirosa, acento de compaixão, todo traquejado, todo uma estratégia para se chegar, todo meloso, né? Compaixão, a senhora tem sofrido muito, Dona Isaura, bastante dos seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ou seja, ele buscou exatamente o campo, buscava exatamente a brecha no sentimento dela. Ele conhecia, porque eles conhecem os meandros de nossas falhas, enxerga o nosso porão, as nossas falhas. O calcanhar de Aquiles era o ciúme, certamente ela tinha passado nesse campo, ele buscou exatamente essa falha. Por isso, Jesus dizia para o vigiar e orar, era a forma, é a vacina contra essas investidas da sombra, vigiar e orai. Né? Ah, meu amigo, disse ela, meu amigo, veja só, tratando ainda das sombras, meu amigo, mesmo com todo o conhecimento que tinha. Clamou a interpelada, visivelmente satisfeita, por encontrar alguém que lhe se associasse às dores imaginariamente infantis. Eles encontraram a chave. Oh, olha, a senhora está sofrendo muito, a senhora está sendo enganada. Aí, puxa, disse a palavra que ela queria ouvir. Né? Era a chave, né? Para eles aprofundarem. Né? Então, o senhor também sabe, olha aí, a infantilidade dela, a invigilância dela. Aí eles, como não? Né? Comentou o interlocutor, em fato.
Eu sou um dos espíritos que a protegem. Olha só que blasfêmia, né? Uma criatura cheia de sombras, de desarmonias, diante de uma médium conhecedora do Evangelho, em que era protetora dela. E ela conhecia muito bem o seu guia espiritual, que era Sidônio. Aí diz, eu sou o espírito que lhe protege, e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. Verdugo significa carrasco, alguém que está abusando, que está aproveitando da senhora, que está maltratando a senhora por ignorância, por ser um malfeitor. Aí disse ele, a fim de ajudá-la, entre aspas, eles dizem que ia ajudá-la, imagine, tenho seguido o seu infeliz marido, por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Você está dizendo, olha, e eu vou mostrar à senhora que eu sou um espírito que protege a senhora, que deseja ajudar a senhora, eu estou seguindo seu marido, tenho visto ele o tempo todo traindo a senhora por aí afora. Ora, se fosse efetivamente um espírito da luz, iria levar uma argumentação dessa? Porque o espírito da luz tenta ajudar, de verdade, tenta orientar, tenta educar, nunca plantar uma ideia de discórdia, de desamor, de angústia. Mesmo assim, ela não se apercebe. Vê que ela estava hipnotizada, o processo de obsessão é complicado. Disse ele, Dona Isaura, então, em lágrimas, chorando diante daquela informação dele, que ele disse, eu tinha acompanhado ele, vejo ele traindo a senhora em tudo quanto é canto, ela, de repente, caiu em lágrimas, né? Porque ela já estava com o sentimento exacerbado, fruto da intuição dele, né? O tempo todo, e caiu como uma luva. Aquela palavra foi, né? Caiu na armadilha, né? Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Sim, disse ela, Vitor, é verdade, molestado. Esta é que é a verdade, o senhor está certo, sofro infinitamente. Ou seja, é tão impressionante que, vê só, ela é a esposa de seu Sil, esse benfeitor, que junto com ela dirigia na casa dela, uma casa espírita, fez o bem a tanta gente, todo o bem feito em todos os anos de parceria, de amor, de família constituída, ignorou tudo isso, apenas pela aplicação de uma informação sem nenhuma prova trazida pela entidade das sombras. Veja que coisa impressionante. Como o processo de obsessão é grave, você fica hipnotizado, né? Ela ignorou todo o passado e acreditou na fala de alguém que ela nem sabia quem era efetivamente, que se dizia ele protetor, queria ajudá-la. Imagina. E ela entrou no engodo dessa criatura. Muito bem. Não existe nesse mundo, disse ela, criatura mais desventurada do que eu. Aquela história da síndrome da coitadinha. Eu sou a mais sofredora do mundo. Aquela síndrome de Gabriela, né, como se diz, né? Eu nasci assim, é a história. Eu sou a mais sofredora do mundo. As pessoas que têm essa ideia de que é ser mais sofredora do mundo, aí é um flanco aberto às harmonias, desequilíbrio. Reconheço, acentuou o loquaz, perseguidor, o falador, né? Reconheço a extensão de seus padecimentos, disse ele. Eu conheço toda a situação e sei que a senhora está sofrendo demais, que está sendo enganada. Vejo o esforço e o sacrifício, disse ele, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces. Olha que impressionante, que blasfêmia, né? Seu marido, quando chega na hora do trabalho da casa espírita, na hora da prece, das perorações, na hora da prece das orações, ele eleva a voz através das sessões habituais para simplesmente acobertar as suas próprias culpas. Então, ele fala alto em nome de Jesus, porque tem tanta culpa que ele fala alto para acobertar. Veja que coisa impressionante, né? Por vezes, disse a entidade espiritual, em plena oração, olha que impressionante. Olha, a pessoa lança umas ilações sem nenhuma prova, mas ela estava tão hipnotizada que acreditou nisso. Olha, ele leva a voz na oração para passar, para mostrar a culpa dele para não ser percebido. Aí, na hora da oração dele, entrega esse pensamento de lascívia, fixando as senhoras que frequentam lá. Ou seja, ele estava fazendo a oração, mas está pensando em sexo com essas senhoras, assim, coisa impressionante. Uma coisa tão brutalizada, tão harmonizada, de alguém que ela conhece tão bem, com tanto amor, e ela se deixou levar. Veja aí o processo de hipnose. Obsessão, vou dizer, estou batendo isso aqui, que é importante. Processo de obsessão, por isso o vigiar e orar de Jesus é tão importante, e não deixar, na hora que ele sentir que não está bem, que está sabendo uma intuição que não é sua, um sentimento que não é seu, entre em prece. Porque o processo de obsessão, a entidade vem e coloca uma tomadazinha, fica alimentando a gente. A forma de tirar a tomada é você levar, através da prece, a sua faixa vibracional, você retira a tomada. E ela, não, ao contrário, ela deixou se afundar, né? Envolvendo a médium, a entidade feliz, imprevidente, a médium imprevidente, no adocicado das frases, dizia ele, é um absurdo isso, a senhora está passando. Dói-me vê-la algemada, um patife. Olha que impressionante. Mascarado de apóstolo. Chamou o camarada de patife, o esposo, com todo o trabalho, com toda uma vida, sem nenhuma prova, e ela
hipnotizada, deixou-se levar. É isso mesmo, ela disse, é isso mesmo, né? Confirmando a pobre senhora, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa no tabuleiro de mel. Ele fez com a figura de linguagem, né? A andorinha tem uma importante mensagem a levar, mas fica presa no tabuleiro de mel, se ela se deixou exatamente ficar presa naquela entidade das sombras, podendo se libertar. Estou rodeada de gente desonesta. Olha que coisa impressionante. Ela, dali, a partir de ali, trabalhadora, no campo do bem, que tanto fez ao lado da equipe da Casa Espírita, ao lado do marido, assistindo tanta gente, levando luzes às criaturas sofredoras. De repente, eu estou cheio de gente desonesta. Ela já generalizou. O marido, que não presta, que agora é um patife. E as criaturas, os trabalhadores da Casa Espírita, também, com sua gente desonesta. Olha que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Então, a estratégia das entidades das sombras de acabar com o trabalho do bem, de colocar em derrocata o trabalho da instituição espírita do bem, estava a todo custo, né? Nunca sofri tanto, disse ela, indicando o quadro triste. Sidônia informou o dirigente, o amigo espiritual dela, o guia espiritual. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe o sentimento de mulher. É a isca. A isca. Olha, está na cabeça dela. Sabe que ela tinha um calcanhar de Aquiles, era exatamente o ciúme? Seu marido está lhe traindo, seu marido está... E ela, pá, mordeu a isca. Esquecendo vigiar e orar, esquecendo de todo o trabalho do marido, da instituição, do bem que ele e Joy faziam junto, de toda a instituição, né? Em seguida, aniquilarem... A estratégia é essa. Primeiro, a gente desarmonia o sentimento de mulher. Depois que ela for fisgada pelo ciúme, em seguida, aniquilarem as possibilidades da missionária. Ou seja, ela como agente dos dois planos, ela como missionária, ela como médium, medianeira dos planos, quer dizer, leva as consolações e o amor e a fraternidade, eles querem exatamente acabar com esse trabalho. E é interessante a gente entender isso, porque é larga as informações trazidas pela doutrina espírita desses trabalhadores das trevas, buscando aniquilar o trabalho das instituições religiosas de qualquer religião, né? De qualquer religião, todos os portadores da luz. Quem leu, por exemplo, Transição Planetária, viu lá o trabalho das criaturas das sombras tentando desacreditar as instituições espíritas, os trabalhadores do espírita. Quem viu a Transição Planetária, por Divaldo, através de Manuel Flamengo Miranda. Quem viu também o Amanhecer da Nova Era, do mesmo jeito, o trabalho das criaturas das sombras tentando desacreditar, etc., etc., porque a doutrina espírita esclarece os corações, é o Evangelho de Cristo redivivo. Teve lá perturbações espirituais também, obra do mesmo autor. Viu isso? O trabalho impressionante deles, inclusive perturbando dirigentes das instituições espíritas, como é o caso aqui dela. No caso lá em perturbações espirituais, um médium, um dirigente de muitos anos nas instituições, num processo de obsessão gravíssimo, estuprou uma criatura, enfim, um processo de obsessão gravíssimo para desacreditar primeiro a doutrina espírita e a própria instituição espírita. Vejam como é importante isso, né? Muito bem. O ciúme e o egoísmo são duas grandes fontes de Jesus, descanso da sociedade, constituem portas fáceis, disse Sidônia, de acesso à obsessão arrasadora do bem. Então, é a estratégia deles para buscar desacreditar o trabalho das instituições, criar desarmonia e dissensão e aniquilar o trabalho dos portadores do bem. Pelo exclusivismo afetivo, o ciúme dela, que sabiam dessa falha dela, a média nesta conversação, daquele papo que estava ouvindo os dois malfeitores com ela, nessa conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários. Está ligada, está hipnotizada por eles, de seus compromissos sublimes. Ela está presa a os compromissos, ela está presa a eles. Ela está presa, né? Presa, e ali, presa da forma como está, se nada for feito, o trabalho dela, e mesmo o trabalho dela como portadora da luz, está seriamente comprometido. E ela se comprometendo como a única médium da instituição, esposa onde o centro funciona a casa dele, pode desacreditar todo um trabalho no campo da iluminação. Deixando transparecer imensa tristeza, Sidônia acrescentou. Repara, o inteligente obsessor abraçou a senhora, envolveu em fluidos deletérios, né? A senhora parcialmente desligada do corpo físico. Significa o quê? Ela deixou-se envolver pelos fluidos infelizes. Ela que tinha mediunidade, tinha essa capacidade de percepção mesmo assim.
o processo de hipnotização é muito grave, muito sério. Muito bem. Dona Isaura, acredite que somos, disse ele. Dona Isaura, acredite, nós somos seus amigos, seus leais amigos, disse ele. E os protetores, nós somos verdadeiros protetores. Os verdadeiros protetores são aqueles que, como nós, eu e o companheiro que estão aqui, lhes conhecem os padecimentos ocultos. Veja que coisa impressionante, né? Como assim? Se ela conhecia todos os meandros e etc., o mal posto ali, ela nos vigiou, ela duvidou do marido, duvidou da instituição, duvidou de tudo, e, de repente, aqueles outros que aparecem do nada, passam a ser os protetores, ela acredita, né? Não é justo, disse ele, que se submeta à arbitrariedade do marido infiel. Olha só, que acusação grave. Abstenha de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas, ou seja, abstenha, cria oposição, para que, na verdade, sua casa continue sendo um centro espírita, que vai um bocado de trabalhador lá para dizer que vai se beneficiar bem. Não, não aceite isso, abstenha de receber esse povo. Crie dificuldades. Eles queriam, efetivamente, acabar aquela instituição, que era fonte de autoiluminação e da prática do bem. Né? Os companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas, que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. Olha que coisa impressionante. Quer dizer, e o mais impressionante é que ela, conhecedora de todo o trabalho da casa e do bem que vinha sendo feito, que ela era portadora, acreditou em tudo isso. Ele estava sendo hipnotizado, essa é que é a verdade. É um perigo, disse ele, entregar-se à prática mediúnica. Olha que coisa impressionante. Qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie? Como é que a senhora vai trabalhar medianamente do lado desse povo hipócrita, que são malfeitores? Olha, de repente, inverteu todo o processo. De repente, o marido passou a não prestar, todos os trabalhadores espíritas não prestam, e ela passa a duvidar, inclusive, de que não tem mediunidade. Vai colocar isso agora. Olha que impressionante. Tome cuidado, senhora, com a médium vigilante, chamando ela de vigilante. Ela, né, arregalou os olhos, e realmente isso tem razão, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras do vidro, e gritou: aconselha-me, espírito generoso e amigo. Olha que percepção. Ela não teve a percepção de repente, aquela criatura das sombras, que emitia a energia das sombras, que aplicava essa energia das sombras, com o perispírito escuro, né? que coloca mácula em todos os companheiros de trabalho de tanto tempo. Ela chama ele de espírito amigo e aconselhasse ela, imagina. Que tão bem me conhece, o martírio silencioso, conhece nada. Mentiu, ela comprou a ideia toda, né? O interlocutor da intervenção, o interlocutor, ele, o malfeitor, na intenção de destruir a célula iluminativa, ou seja, a instituição espírita, e ela, como portadora dos dois planos, que funcionava com imenso proveito, trazendo grande benefício aos doentes, etc., do santuário doméstico dela própria, da casa dela, da jovem senhora, assediada agora, obsessão, agora por seus argumentos adocicados e venenosos das entidades das trevas, observou com malícia ele: a senhora, dona Isabel, não nasceu com vocação de picadeiro. Você vai fazer um papel de palhaço? Que coisa impressionante. E ela comprou a ideia. A senhora não nasceu com ser palhaço, de jeito nenhum. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculos. É um circo a sua casa. Qual a estratégia? Primeiro atacou a questão de mulher, dizendo que era sendo traída, ponto. Depois começou a desacreditar a instituição, o marido, os trabalhadores, disse que a Carlete ia um picadeiro, tudo ali era encenação, nada era verdadeiro, etc., né? Para desacreditar ela como médium. Olha, impressionante. A estratégia é essa, desacreditar, né? Seu marido e suas relações sociais chameiam-lhe as faculdades. Seu marido está exagerando, a senhora não é médico nenhum, não tem essas possibilidades. Ele está dizendo isso para enganar a senhora. Precisa ainda de algum longo tempo a senhora para desenvolver-se suficientemente. Só tem que parar tudo isso e fazer outras coisas, estudar e tal. E envolvendo nos pesados véus da dúvida. E essa é uma grande estratégia. Porque André Luiz tem colocado isso em algumas obras, ele fala a questão do animismo. Animismo. E André Luiz diz isso: olha, infelizmente, as instituições espíritas, nos cursos de formação de médium, tem que ter muito cuidado, porque a mediunidade é um processo gradativo. Gradativamente você vai assimilando, você vai trabalhando, você vai aprendendo, você vai vivenciando, você vai aprimorando. E no começo é possível que você seja estimulada, que seja educada, para no fundo ser uma médium de grande possibilidade de desenvolver o trabalho. Mas a tarefa é dada, quando o trabalhador está pronto, a tarefa surge. E muitos dos instrutores, dos doutrinadores que formam médiuns, estão sendo muito duros.
alegando que a comunicação não é espiritual, que é animismo. Animismo é a comunicação que o médium fala de coisa dele próprio, de informações que tem das encarnações passadas, né? E alguns instrutores afirmam isso gradativamente, quando, na verdade, muitas das vezes é comunicação mediúnica. Mas ele coloca dúvida na cabeça do trabalhador, muito desestimulando, muito desestimulando. É exatamente o que está fazendo aqui agora. Os obsessores, envolvendo nos pesados véus da dúvida. A senhora não é médio, não, você tem que demorar muito tempo para chegar ainda, né? Que anulam tantos trabalhadores bem intencionados, disse Sidônio, aduziu. Já meditou a senhora bastante na mistificação inconsciente? A senhora está mistificando, a senhora está enganando o povo. Isso é animismo, é da senhora mesmo, coisa da sua mente, da sua cabeça. Que história é essa? A senhora está enganando o povo, está sendo instrumento. A senhora está sendo um picadeiro, está sendo palhaçada, está sendo um ciclo na sua casa. Olha que coisa impressionante. Está convencida de que não engana os outros? Olha aí, colocou a dúvida naquela vez. A senhora está enganando os outros, né? É indispensável cautelar. Você tenha cuidado. A senhora pode ser acusada lá na frente disso e vir graves problemas. A senhora está assumindo graves compromissos espirituais, enganando as pessoas. Olha que impressionante. Lá no livro Perturbações Espirituais mostra isso, na página 53 a 57, mostra exatamente esse trabalho de perturbação e mais, mostra que muitas instituições espirituais são atacadas pelos agentes das trevas, das sombras, visando desacreditar a doutrina, porque é uma fonte de iluminação e a revivência do Evangelho de Jesus, de esclarecimento, de apoiamento, de ajuda a retirar as angústias de tantas criaturas, para o desenvolvimento do trabalho, em nome de Jesus. E esse trabalho tem sido feito pela entidade das trevas, tentando desacreditar o trabalho e a própria doutrina, né? Quem quiser dar uma olhada, confira Perturbações Espirituais, só fala para o Chico, o Divaldo, através de Ana Flamengo Miranda. Aí disse ele, se estudar, a senhora, dona Isaura, a grave questão do espiritismo, o que ele está dizendo? A grave questão do espiritismo é enganação, é palco, é circo. O espiritismo é enganação, mas como é que ela comprou a ideia dessa? Se ela, médium, já tinha visto tantas vezes espíritos obsessores e obsidiados, ela teve visto tanto isso. O verso evangélico, como é que ela pode entrar numa história dessa? Pode dizer hipnotismo. E se estudar o espiritismo, a questão do espiritismo, a grave questão do espiritismo, grave, pessoal, com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas a senhora recebe mediunicamente e as incorporações que a senhora diz de entidades supostamente benfeitoras, e tanto bem que foi feito através dela, pela equipe espiritual, tanto aliviou tanta gente, tanta angústia, não passam de par das influências de espíritos perturbadores e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas do esposo, dos médicos, da assistência, né? Descabidas das pessoas que ele frequenta a casa. Ou seja, ele está dizendo primeiro que ali o espiritismo primeiro era um circo, um teatro, que enganava todo mundo, que as escritas que ele recebia, as mensagens de incorporações, que não era benfeitor com nenhum, eram espíritos enganadores, perturbadores, que estavam perturbando-a, e ela convivia as mensagens sublimes e tal. Pessoal, de alta percentagem dos produtos, e não é coisa de comunicação espiritual, é do seu cérebro. A senhora é animismo, não é da senhora, não. Aí é sua sensibilidade agitada pela exigência do seu marido, exigência dos diretores, dos colegas trabalhadores espirituais, descabido das pessoas que frequentam sua casa. Olha que impressionante. A ideia dela era destruir, meio colocar dúvida que ela não é médio, coisa nenhuma, e usou o ciúme para isso, contra o marido, e depois acreditar a casa. Não, são todos enganadores, esses espíritos aí. Primeiro, a doutrina espírita é um circo, um teatro. E a casa da senhora está sendo um palco disso. Tenha cuidado, pessoal. Não vê a plena consciência, disse ele, não vê a plena consciência com que se entregam ao imaginário intercâmbio. Você só está imaginando. Coisa não é no intercâmbio espiritual, coisa nenhuma. Isso é imaginário, vê só. Não creia em possibilidades que não possui. A senhora não tem essa possibilidade. Então, nem que a senhora é médio, que tem possibilidade de levar socorro, de assistir, é tudo mentira, é tudo conversa. Quer dizer, aí só pode ser um processo de hipnose, porque ela conhecia, ela beneficiou tanta gente, e ela, através dela, tanta gente foi tratada, foi cuidada, foi socorrida, levou amor, levou consolação a tanta gente. E essa ideia, pela hipnose, o processo de obsessão grave, ela comprou tudo, infelizmente.
Trate de preservar a dignidade de sua casa. Sua casa está servindo como um circo. Mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo, seu esposo, seu Silvio, senão o de utilizar a credibilidade exclusiva, lançando a senhora a triste aventura do ridículo. Está fazendo a senhora de palhaça, seu marido. Olha que coisa impressionante. A própria criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror. Ela ficou assustadíssima e comprou toda a ideia, como verdade fosse aquela conceituação do assunto. Hipnose, não tem outra explicação. Obsessão grave. Espantado de André Luiz com a passividade de Sidônio, o amigo espiritual que estava do lado dela, o amigo espiritual, que ante aquele assalto, que era um verdadeiro assalto, ele estava assaltando as possibilidades mediúnicas, estava assaltando todo o trabalho feito, bem feito naquela instituição, e a ela, desacreditando tudo. Enderecei, dizendo a Luiz a palavra, e perguntei tranquilo. Não será possível defendê-la, Sidônio, pelo amor de Deus? Ele sorriu e disse, todavia, meu amigo André Luiz, que fizemos há poucas horas, no culto da prece e do socorro fraternal, senão preparar a própria defensiva. Olha que coisa interessante. O que ele está dizendo? Meu Deus, passamos agora, André Luiz, 2 horas. Foi discutido o evangelho, foi feito preces, foi trabalhado o evangelho, foi feito um trabalho de 2 horas de desobsessão, um trabalho feito em Margarida, que tinha várias dúzias de obsessores, de ovoides, sugando as energias. Ela viu, foi retirada esses ovoides da figura de Dona Margarida. Gaspar incorporou nela. Foi feita a aplicação de fluidos imensa, espiritual e também material, para socorrer ele, que foi socorrido pela equipe espiritual, foi levado para um hospital espiritual. Os ovoides também. E ela se libertou, e ela viu tudo isso. E toda a parte que foi direcionada do evangelho tinha a ver com isso. Olha só, tudo visando prepará-la. O culto da prece, do socorro fraternal, tudo foi nesse sentido de prevenção. E mesmo assim ela não captou nada, que já estava sendo a interferência, né? Trabalhou mediunicamente conosco, ela trabalhou, passou 2 horas agora, desobsidiando, fazendo, acontecendo. Ouviu formosa e comovação preleção evangélica. E o que é que dizia a preleção evangélica? Foi tratada aquela noite. Contra os perigos do egoísmo enfermiço. Colaborou decidida para que o bem se concretizasse, e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinar-nos princípio de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar. Ou seja, ela passou a noite, 2 horas trabalhando, recebendo entidades espirituais, sob a orientação da gente, de todo o grupo, toda a parte de preparação para a incorporação, foi todo o trabalho do evangelho, foi direcionado a isso, né? Fala sobre o egoísmo enfermiço, ela colaborou, e como é que de repente... É só, o trabalho foi feito, ela recebeu tudo, o trabalho, a defesa foi feita preventivamente, e ela não assimilou. Disse ele, entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas, era um homem educado, gentil, um senhor, que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna na instituição espírita, e educação é algo das almas nobres, obscureceu ela, Dona Isaura, o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo sob a interferência das entidades felizes, entregando-se ela inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. E volto a dizer, era o calcanhar de Aquiles dela. E André Luiz explica lá atrás, na história dos 3 andares. No porão fica a nossa reminiscência do passado. Tudo fizemos de errado, o passado está lá. O do meio, exatamente hoje, a reencarnação para nos aprimorarmos, para transformar essas energias harmoniosas que estão lá no porão, fazer a faxina no porão. E o terceiro andar é o sublime, onde recebemos as energias, os aconselhamentos, a assistência espiritual, através do lobo central, lobos frontais, né? É isso que está dizendo. Fez significativo gesto, ele apontando aos malfeitores desencarnados, e explicou, olha, André Luiz, esses companheiros retardados procedem com os médios, olha que interessante essa figura de linguagem, retardado procede com os médios à maneira de ladrões, que depois de saquearem, de roubarem a casa, acordam o dono, hipnotizam ele e obrigam a tomar-lhe o lugar. Não, que história, eu não sou o dono da casa roubado, não, eu sou o ladrão, olha a coisa, hipnotizado, modificado, compelindo a sentir-se
na condição de mentiroso e de mistificador. Vê só, vê quando a pessoa... Então, olha, ela está sobre a hipnose. Esse camarada está assaltando a situação, dizendo as verdades que ela conhece muito bem, desmistificando todas. É como alguém entrar na casa, roubar você, você acorda e o camarada hipnotiza você, você diz, não, eu não sou o dono da casa, não, é roubador, eu sou um ladrão. É mais ou menos isso, dizendo, né? Aproximam-se da mente vigilante dela, dilaceram-lhe a harmonia, criando um profundo choque de sentimentos nela, pelo calcanhar de Aquiles dela, pela via do ciúme, furtam-lhe a tranquilidade, que ela fica em completo desassossego, achando traída, né? Violentada, e depois, com sarcasmo de ter feito o que queria, ou seja, de utilizar o objetivo, um sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-no a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Obrigam ela a acreditar que ela não é média de coisa nenhuma, que ela está sendo objeto, sua casa está vendo um circo, que a mediunidade dela não existe, né? Que ela tem que ter cuidado, que ela está sendo instrumento de gozação, desprezível, que as comunicações espirituais não são dela, são de espíritos malfeitores, que ela está sendo... é isso que ele está dizendo. Muito depois, muitos missionários, disse Sidônia, muitos, né? Ela não é a primeira, não, se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de bem-estar, de estender o bem, que eles são portadores, e os médicos têm um potencial imenso, através de preciosa sementeira, plantar semente do amor, da fraternidade, etc., que ele enriqueça o futuro, porque todo o bem feito, o maior beneficiário é quem fez o bem. Porque o bem, para chegar em alguém, passa por você, ele fortalece. Então, está dizendo, através de preciosa sementeira, que eles enriqueçam o futuro, que você vai enriquecendo espiritualmente, vai crescendo, você vai usufruindo o pão espiritual, vai ficando alimentado, nutrido espiritualmente falando. Os testemunhos, né? Tá dizendo, ela vai se perdendo essa possibilidade, né? Todos os testemunhos que ela ouviu, tanto, né? E eles vão colocando na cabecinha dela. Mas não há recurso, diz André Luiz, inquirir, sensibilizado, de afastar esse mesmo malfeitor. André Luiz estava doidinho, né? Essas perguntas de André Luiz faz também para informações para nós. É muito possível que ela tenha essas informações. Sem dúvida, disse Sidônia, bem-humorado. Em toda parte existe contenção e panaceia, disse ele, remediando situações pela violência ou pelo engodo, prejudiciais. Mas na intimidade da nossa tarefa espiritual de assistência do amor e da paz e da vida de Deus, quem será mais aconselhável, André Luiz? Espantar as moscas que estão sob a ferida ou curar a ferida, disse ele, né? Então, olha, tem remédio para tudo, e a panaceia. Muita gente quer conter na marra, mas será que vai resolver o problema? Não. O melhor é curar a ferida, trabalhar o interior dela, trabalhar, fortalecê-la espiritualmente, para que ela se cure, se renove e corte o processo obsessivo, que ela rompa com essa hipnose e volte ao trabalho. Né? Não adianta agora chegar e colocar na marra, segurar na marra. Espantar a mosca, segundo ele. Né? Muito bem. Tais dificuldades, se eles são lições valiosas. As dificuldades que ela está passando agora, as dores, as angústias, são um aprendizado doloroso para ela. Valiosas que o espírito do medianeiro, do médium, entre encarnados e desencarnados, né, deve aproveitar em benditas experiências, né, e não nos compete subtrair o ensinamento do aprendiz. É muito interessante que a gente verifique isso. E aí é importante que a gente entenda o médium, a incorporação é um processo muito interessante, né? E também mostra que o médium não só atua entre o encarnado, não. Há o processo da mediunidade entre o desencarnado, onde a Luísa esclarece isso. Se olhar lá em Obreiro da Vida Eterna, a incorporação de Luciana, que é uma enfermeira, que conta lá a história, faz parte da equipe, né? E há uma incorporação da mãe de Gotuso. Dê uma olhada lá em Obreiro da Vida Eterna, só vão saber o que eu estou dizendo. Que o médium não só se dá entre o encarnado, não. Nos desencarnados também. Então, tais dificuldades são lições valiosas que o espírito medianeiro entre encarnados e desencarnados
deve aproveitar essas lições com a dor. Deve aproveitar em benditas experiências e não nos compete, nós benfeitores do bem, subtrair o ensinamento do aprendiz. Não, deixa cair para aprender. Só se aprende a levantar quem cai, e a dor ensina a gemer. Enquanto um trabalhador da mediunidade de si, ele empresta ouvido a histórias que lhe lisonjeiam, que chegam, a lisonjeia pessoal, que elogia, se sente orgulhoso disso fazendo condição para cooperar na obra do bem. Ah, você é o melhor médium do mundo, você é uma pessoa extraordinária. Se você se enche de orgulho e mostra, só se coopera quando se sente lisonjeado, o orgulho, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno mediúnico acima do serviço do bem que devia ser feito, que cabe ao plano divino. Essas criaturas que estão preocupadas com relevo, que estão preocupadas em aparecer, o mais importante não é isso. Por isso que não surge... Médios tem muitos, mas Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Eurípides Massanufo, Ivone do Amaral Pereira são poucos. Médios são muitos, mas muitos não estão preparados. Se deixam muito, estão muito preocupados apenas com a fama e etc., esquecendo a tarefa. Quantas provações rudes passou Chico, Divaldo, dona Eurípides Massanufo, dona Ivone, por aí vai, né? Por isso que é tão difícil. Por isso que a mediunidade de prova, como falei, é algo tão complicado, é uma tarefa tão difícil. Nesta posição, disse ele, nesta posição, demora-se há longo tempo entre desencarnados ociosos. Ou seja, quem, na verdade, abre a sua mediunidade para essa preocupação com o fenômeno, ou só do lisonjeio, etc., vai ter sintonia com quem? Com as entidades infelizes, que vão utilizar deles. Demora-se um longo tempo entre desencarnados ociosos, as entidades felizes, as mistificadoras, os gozadores, que disputam a mesma presa. E essas entidades vão buscar essa gente, esse tipo de médium, né? Anulando valiosa ocasião de elevar-se, porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado das entidades do bem, dos emissários de amor, perde provisoriamente a companhia edificante dos irmãos mais envolvidos, mais evoluídos, que tudo fazem inutilmente pelo reerguer do caminho. O que quer dizer com isso? O médium que não se cuida perde a sintonia com as entidades do bem, que faz tudo para ser um instrumento confiável. Mas se, na verdade, ele se deixa se perturbar, se ele se deixa obsidiar, se ele está preocupado só em aparecer, esse perde o contato com as entidades do bem e vai ser instrumento das entidades infelizes. E a gente vê tudo isso, a gente viu aquela história aqui nesse mesmo livro, daquele médium que tinha mediunidade, mas ele, como cobrava pelas consultas, ele na verdade, tinha assistência das entidades infelizes, que também vendiam. As entidades infelizes vendiam o que eu dizia a ele. A gente viu isso lá, em Saldanha, negociando lá com o mentor espiritual dele. Então, isso é muito importante. Infelizmente, boa parte das videntes por aí afora que cobram consultas estão assumem compromissos graves com o seu futuro. Então, cai vibratoriamente do nível moral. Cai, porque passa-se a sintonizar com as entidades infelizes. E aqui se ajusta, a vibração moral se ajusta. Convive com as entidades cujo contato prefere, infelizes, e acorda mais tarde, verificando as horas preciosas que desprezou. E aí, gente, tem uma lição magnífica. Quem não leu Os Mensageiros? A palestra de Telésforo que ele fez num auditório lotado de médios falidos, vai entender o que eu estou dizendo. Boa parte deles, alguns passaram 30, 40 anos no mundo espiritual, se preparando para trabalhar no campo da mediunidade, e faliram. Por ter os seus calcanhares de Aquiles, se deixaram levar pelas perturbações das entidades infelizes, como essa aqui, Simão Isaura, e perderam as oportunidades. Foi lamentar no mundo espiritual a oportunidade fantástica que perderam. Quem não leu, leia. Vale muito, muito, muito a pena o discurso de Telésforo, que ele narra, e depois tem um relato de vários médiuns que passaram com grandes investimentos no mundo espiritual para grandes tarefas, que não conseguiram êxito. A esse tempo, o obsidente, o obsessor de Dona Isaura, afirmava a ela: estude a senhora, o próprio caso, analise, a senhora está sendo de palhaço, a senhora está sendo uma mistificadora, a sua mediunidade não é verdadeira. Consulte os cientistas competentes, leia as últimas novidades da psicanálise, porque nós sabemos, especialmente naquela época, ainda hoje, nós temos muitas pessoas na ciência que condenam
a mediunidade, né? Por que ele não mandou ninguém estudar os livros que falam sobre mediunidade? Não, ao contrário, procura ciência, né? E não perca, disse ele, a sua oportunidade de restauração, de mudar. Só está sendo palhaça, só não é médico coisa nenhuma, está recebendo mensagem de obsessores, sob pena de se enlouquecer. Ou se a senhora não se cuidar, não sai só de mediunidade, de fazer psicografia, de estar recebendo espírito, etc., a senhora vai enlouquecer. Olha aí. E cometou sacrílego, profano, né? O que significa sacrílego? Você fala de uma coisa sublime, divina, sem o meu respeito. Eu falo, disse ele, em nome das esferas superiores, olha só. Eu falo em nome dos espíritos superiores, na qualidade de amigo fiel que eu sou da senhora. A senhora está sendo enganada e está enganando os outros. Sim, disse ela, compreendo, concordava a interlocutora, tímida, desapontada. Veja que coisa impressionante, né? Neste momento, Sidônio abriu-se o grupo e fez-se visível a dona Isaura. Ele, o amigo espiritual dela. Hipnotizada ela pelos seguidores, e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade. Já tinha alguma sintonia com ele, exclamando: veja o Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. Mas aí o obsessor disse: não, que conversa. E eles que não percebiam o Sidônio, muito bem na luz pela faixa, a vibração era diferente. Não, a senhora não é enganada, de jeito nenhum. De jeito nenhum, zombou ele dizendo. Franco, nada, a senhora não está vendo nada. É pura ilusão da senhora. Que conversa é essa? Abandono do vício da mental. A senhora está com vício, só de mediunidade conversa. Para facultar-lhe a maiores desequilíbrios. Se a senhora não cortar isso de estar entrando em contato com o exército, a senhora vai enlouquecer. Sidônio voltou logo triste e informou, sem rebuço. Desde o instante que Isaura se projetou nas zonas sombrias do ciúme, a porta para esse processo de obsessão e de hipnose, tem a matéria mental, a mente, em posição difícil e se acha em condições de compreender. Não sei, a comunicação entre ela e o mentor espiritual dela, que era tão fluida, de repente ficou obstaculada, porque a faixa vibracional dela desceu, né? Mas podemos socorrer de outro modo, disse Sidônio. Em volitação rápida, em que André Luiz seguiu, encontrou o marido, seu Silva, da Medianeira, numa reunião instrutiva que estava ele usufruindo essa instrução, junto a vários amigos espirituais, e recomendou-lhe tomar o corpo físico imediatamente, ao fim de auxiliar a esposa em dificuldade. A estratégia que ele encontrou foi essa, não era intervir diretamente com ela, não. A estratégia que ele encontrou para socorrê-la daquela situação dramática foi essa. Seu Silva não hesitou. Em breve, regressava à Câmara Conjugal, reapossou-se do veículo desse, do corpo. O corpo da senhora, ao lado dele, dormindo na mesma cama, estava sopado de suor e em contorções. Um pesadelo terrível, né? Dócil, ele, Silva, pela sintonia imensa com Sidônio, procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em copioso pranto, chorando loucamente, retornou ao canal, sem detença, abrindo os olhos, assustadiço. Oh, como sou infeliz! Ela, todo o veneno e as energias advindo lá da turma, ela se bradou angustiada. Estou sozinha. Sidônio, quase incorporado em Silva, né? Comentou, complacente e bondoso, levando a falar Silva, através de Sidônio, que estava induzindo-o, para falar continuamente, disse: lembra-te, querida Isaura, da nossa fé, mulher, e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Tanto socorro, tanta ajuda, fizemos juntos. Esqueceu disso? Como assim? Né? Nada disso, retrucou irritado. Como assim? Tomou ela, paciente. Não temos sido tão amparados, disse ele, através da sua própria mediunidade? E nós, os caras disseram que não tem mediunidade nenhuma? Nunca, nunca, protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa, tudo é mentira, tudo aquilo não é verdade, é só a questão anímica, a mensagem só na minha cabeça. As mensagens que recebo são pura atividade de minha imaginação, ou seja, é anímica. Tudo é expressão de mim mesma, disse ela. Mas ouve, Isaura, disse ele, quase incorporado por Sidônio. Aduziu o esposo, sorrindo. Jamais você fosse mentirosa, criatura. Você nunca foi mentirosa? Como é que você pode acreditar numa história dessa? Já sei, disse ele. Caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus, Isaura, nos auxiliará no oportuno reajustamento. Neste momento, Sidônio voltou-se para mim, para André Luiz, e lembrou. Penso, André,
e já assistisse à fase culminante da lição sem investir, que é exatamente essa interferência. E essa conversa irá prosseguir agora longe, vamos restaurá-la, vamos socorrê-la. Com milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, de Dona Isaura, mais exclusivista e vigilante. Volta agora, André Luiz, ao seu ciclo de trabalho e aguarda ensinamentos desta noite. Guarda esse desta noite. Profundamente tocado, pelo que vi, agradeci e afastei-me. Olha só que coisa, quanta informação rica que mostra a interferência das entidades da sombra. Meus amados irmãos, concluído esse capítulo, né, queria perguntar se alguma dúvida restou. Se sim, será um prazer e uma alegria respondê-lo. Se não, queria agradecer demais a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe e proteja a todos. Uma noite de muita luz, uma semana de muita paz. Vou realizar uma viagem, passar uns dias sem gravar o nosso estudo, mas na volta retornaremos aos trabalhos com muita alegria e paz. Contamos com a presença de vocês. Fique com Deus, saúde e paz. Boa noite.